Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo devocional aqui no canal. Estamos estou aos poucos aí retornando na gravação de vídeo. Você pode ver, eu estou com um cenário diferente aqui atrás. Porque isso eu estou gravando na nossa nova casa, no nosso novo apartamento que eu e a Nadine a gente está morando e vou ao longo, assim, na medida do possível, vou tentando regravar e estou aqui para hoje para compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito, compartilhar algo de Deus para a sua vida. Você que está aí iniciando o seu dia, você que está aí tomando o seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar. Espero que essa mensagem te alcance, espero que essa mensagem faça sentido na sua vida. A mensagem que eu queria trazer é uma história que está lá em João, no capítulo 6, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, para o mar de Tiberíades, e uma grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele havia realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Aqui existe uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Aqui o texto deixa claro que a multidão continuava a segui-lo por uma razão. E aqui, João, ao descrever essa razão, ele só pontua uma coisa. João, que viveu, que escreveu o Evangelho de João, e que era um apóstolo, que foi um apóstolo que caminhou com Cristo, ele é muito enfático em pontuar o porquê que Jesus estava sendo seguido. E a multidão seguia por uma única razão. A multidão seguia Jesus por aquilo que ele estava fazendo, pelos sinais miraculosos, pelos milagres que ele estava realizando em benefício do povo. Então tinha um motivo claro. Alguns talvez com motivo mais genuíno, outros com um motivo um pouco mais interesseiro, mas o fato é que Jesus, vendo esse anseio do povo, esse porquê, essa motivação, Jesus toma uma decisão que é subir ao monte. Existem níveis da presença de Deus, de relacionamento que Ele quer ter conosco, que muitas das vezes a gente vai ter que sair do lugar onde a gente está, a gente vai ter que subir um pouco mais alto. Existem níveis da presença de Deus que, conforme a gente vai manifestando fome, manifestando sede, manifestando anseio de estar conosco, alguns momentos a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para que a gente suba no monte. Aqui Jesus ele dá uma apertada no passo. A Bíblia não relata, mas com certeza nesse processo de subir ao monte, muitos daqueles que estavam maravilhados com as curas já falaram: putz, isso aqui é um preço muito alto para mim pagar, eu não vou mais seguir. E o texto vai continuando. Verso 4. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que o povo possa comer? Então imagina você, existe um problema vindo, tem uma grande multidão que precisa ser alimentada. Você vê, imagina você no lugar de Filipe. Você vê aquilo lá, você sabe que Jesus tem poder para curar muitas coisas, para operar sinais, prodígios, em maravilhas. Só que aí, diante de um problema, Jesus olha para você e diz: E aí, o que a gente vai fazer? Já parou para pensar nisso? Imagina você diante de um grande problema, de uma situação quase que aos seus olhos não tem como resolver, e aí Jesus vira para você, aquele que é a fonte, aquele que é a cura, aquele que é o milagre, e diz: E aí, o que nós vamos fazer? Imagina qual foi o sentimento dos apóstolos, né? Onde compraremos pão? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Então, em dados momentos, as situações que o Senhor nos coloca são para provar-nos, no sentido de que a gente amadureça. Tiago começa o seu livro, a sua carta, dizendo: considerem motivo de grande alegria passarem por diversas tribulações, porque isso produz em vocês perseverança e faz com que vocês se tornem mais maduros. Então talvez essa é a hora da gente começar a enxergar as tribulações, começar a enxergar os problemas talvez com uma outra perspectiva. Uma perspectiva de, ao invés de perguntar por que, Senhor, eu estou passando por isso, começar a perguntar para quê? Para quê, Senhor? Por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar? E muitas das vezes a gente vai estar diante de situações em que Jesus vai virar para a gente e falar: E aí, o que nós vamos fazer agora? Para ver exatamente onde está fundamentada a nossa fé, onde exatamente está fundamentada a nossa crença, a nossa esperança.
E Filipe respondeu, falou, olha, nem 200 denários, ou seja, cada denário era o equivalente a uma diária de um trabalhador comum. Então, assim, nem trabalhando 200 dias, né, a gente conseguiria comprar pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço que seja. Olha a perspectiva de Filipe. Ele já começou a fazer os cálculos e ele fez o cálculo pensando em cada um receber um pedacinho de pão. E ele concluiu que nem isso era suficiente para que aquele povo recebesse, nem 200 denários eram suficientes para que o povo recebesse um pedacinho de pão. Então, a perspectiva de Filipe era conseguir algum montante de dinheiro, ou pensar em algum montante de dinheiro para que cada um recebesse uma migalha que fosse. Essa era a perspectiva de Filipe, que muitas vezes é a nossa. E muitas vezes é a nossa. Sem entender o processo que Jesus está nos colocando, muitas vezes sem estar com os olhos espirituais abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está nos falando, a gente restringe a nossa perspectiva. Sendo nós filhos de um Deus que é dono do ouro e da prata, não estou falando que você vai romper, que você vai enriquecer, que você vai prosperar, mas muitas das vezes a nossa perspectiva está desajustada. A nossa perspectiva não compactua com o tamanho do Pai que nós servimos, com o Pai que nós temos. E o texto continua. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, olha, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí? Mas o que é isso para tanta gente? Muitas das vezes a gente olha para o pouco que a gente tem ou o pouco que a gente é. Fala, mas Senhor, o que é isso para tanta gente? Muitas das vezes existe uma direção clara de Deus. Muitas das vezes existe uma direção específica de Deus. E aí você olha para Deus, olha o que você tem nas suas mãos e fala assim, mas o que é isso? O que é isso que eu tenho nas minhas mãos que seja suficiente para alimentar tanta gente? É a hora que você olha para o céu e fala, cara, a conta não vai bater. Isso aqui não tem como dar certo. Se não for pela tua direção, se não for para aquilo que o Senhor pode fazer, não tem como dar certo. Talvez seja a hora de nós ajustarmos as nossas perspectivas. Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Jesus tomou o pão, os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados. Muitas das vezes a gente está tão focado naquilo que está nos faltando que a gente não para dar graças no que nós temos nas mãos agora. Jesus aparentemente tinha em suas mãos aquilo que era insuficiente, ínfimo, para que fosse capaz de alimentar toda uma multidão de 5.000 pessoas. Claro que no nosso olhar humano, 5 pães e 2 peixes não fazem nem cócega, não tem nem como, não tem nem como ser considerado. Mas Jesus pegou aquilo que ele tinha antes de multiplicar. Jesus pegou aquilo que ele tinha nas mãos e deu graças. Será que nós temos dado graças por aquilo que nós temos, ainda que pareça insuficiente? Porque tudo que nós somos e temos, ainda que aos nossos olhos seja pouco ou insuficiente, foi dado por Deus. O ar que você respira vem de Deus. A casa que você está morando vem de Deus. O emprego que você tem, ele foi dado por Deus. Se você está na empresa que você está hoje, Deus permitiu essa situação para que você estivesse, ainda que não seja do teu agrado. Só que Deus, ele não está aqui para alimentar ou criar em nós expectativas ou para atender às nossas expectativas humanas. Ele está muitas das vezes para frustrar nossas expectativas e quebrá-las a tal ponto que a gente não projete expectativas no futuro, mas tenha a convicção do agora, do presente. Do presente. Deu graças e fez o mesmo com os peixes. Então ele deu graças tanto pelo pão quanto pelo peixe. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos. Depois que ele multiplicou, né? Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, dando graças antes de multiplicar, multiplicou de tal forma que a multidão comeu, se fartou e ainda sobrou. De tal modo que sobrou que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, ó, vamos sair aqui fazendo um pente fino para que nada seja desperdiçado. Eles então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. O milagre que Jesus fez não só alimentou a multidão, como transbordou. Filipe estava preocupado com uma quantidade de denários que seria suficiente para simplesmente dar uma migalha para cada pessoa.
Jesus não só superou as expectativas, Jesus não só alimentou toda a multidão, mas ele superou as expectativas, fazendo com que sobrassem 12 cestos cheios de pães que haviam sido multiplicados. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar a força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aqui vem a grande sacada do devocional de hoje. Jesus tinha claramente o propósito para qual ele havia sido formado, para qual ele havia sido inserido. Jesus conhecia exatamente. Então Jesus não estava preocupado com a sua reputação simplesmente, com as consequências negativas ou positivas dos milagres na qual ele realizava. E a multidão não estava vindo na sua direção para açoitá-lo, para querer matá-lo. Não, a multidão queria fazer uma coisa boa, eles queriam proclamar Jesus como rei. Diante dos sinais miraculosos em sequência que haviam acontecido, que Jesus havia protagonizado, eles olharam para Jesus e falaram: cara, esse é o Messias que há de vir. E Jesus, olhando a multidão e percebendo as expectativas dele, Jesus não quis saber de hype, Jesus não quis saber de oferta, Jesus não quis saber de proposta, por melhor que fosse. Jesus, entendendo o seu propósito, ele se desvencilha da expectativa da multidão e sobe no monte para estar com o Pai. Quantas propostas temos recusado para passar tempo com Deus? Quantas propostas temos recusado para primeiro pensar, falar: peraí, eu preciso orar sobre isso aqui primeiro. O quanto que é valioso o nosso tempo a sós com o Senhor, com o nosso Pai, pedindo orientação, conversando, passando tempo de mesa, tempo de relacionamento. Todos os dias o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Pai, Ele oferta para nós um banquete, uma mesa posta, um banquete de graça e amor. O quanto que nós temos diariamente provado desse banquete de graça e amor que o Senhor está nos oferecendo? Esse banquete de misericórdia. Nada da expectativa humana, nada, nenhuma das propostas para Jesus estava acima desse tempo com o Pai. De tal modo que no capítulo 17 ele diz: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Esse tempo de relacionamento era precioso demais para Jesus, de tal modo que ele deixava a agenda de lado. Ele virava as costas para a multidão em prol desse tempo com o Pai. Isso não aponta para uma negligência com as nossas responsabilidades, mas sim uma centralização do Deus na nossa rotina, no nosso chamado, na nossa vocação. Peraí, a presença dele é suficiente e vale mais do que tudo isso aqui. E se for necessário virar as costas para a multidão, que a gente vire. Se for necessário deixar a multidão de lado, não atender as expectativas da multidão, que a gente não atenda, em prol de alguém que é muito superior. Isso não tem a ver com você simplesmente colocar ali como meta fazer o seu devocional na primeira hora da manhã, não. Isso tem a ver com uma centralização. Eu não dou um passo sem a direção do Senhor. A presença dele vale mais do que tudo, de tal modo que a gente se coloca como Moisés: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero mais de ti. Eu tenho fome. Sabe, o que Estevão viu, o que João viu, o que Moisés viu, o que Davi viu, que fizeram com que esses caras nunca mais fossem os mesmos. O teu zelo pela tua casa me consome. Davi diz: eu não darei descanso aos meus olhos, eu não darei sono aos meus olhos, descanso às minhas pálpebras, até que o Senhor tenha um lugar onde o Senhor possa habitar. Estevão estava sendo apedrejado, e enquanto estava sendo apedrejado, ele orava por aqueles que estavam apedrejando. Por quê? Porque segundos antes ele viu o trono e percebeu que a vista do trono era muito maior do que aquele problema que ele estava passando, ainda que fosse sua própria morte. Quanto tempo temos investido para tentar ver o trono, para ver a Deus, para nos apaixonarmos pela sua glória, por quem o Senhor é. Sabe, temos várias lições pontuais aqui, mas a principal delas é: se for necessário virar as costas para a multidão, se for necessário negar propostas, ainda que pareçam boas. Porque não é só porque a proposta é melhor financeiramente que Deus está nela. Não se engane.
o quanto temos perseguido e ido atrás da presença. O quanto temos ansiado por essa presença, buscado por esta glória, de tal modo que essa glória nos toque e nós nunca mais nos tornamos os mesmos. Talvez você já tenha anos de igreja, anos de cristão, você esteja vendo as mesmas experiências sempre, ou esteja preso a experiências do passado, a histórias do passado, e Deus quer te colocar em aventuras novas junto com Ele, e você não está se abrindo para isso, porque a sua fome, você parece que já está satisfeito, você parece que já está farto, sabe? Não tem como preencher um copo que já está cheio. Talvez seja a hora de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, esvaziarmos nossos copos, para viver coisas novas ao lado do Senhor. Ainda que seja necessário virar as costas para a multidão. Espero que tenha feito sentido, espero que você reflita sobre essa mensagem, carregue essa mensagem, que você discirna essa mensagem, se é tempo de subir ao monte, se é tempo de virar as costas para a multidão, se é tempo de operar em meio dela, em meio a ela. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e direcionar muito a sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.